fazendo todo medo desaparecer, brilhando sobre mim um novo amanhecer. Vem me visitar hoje aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo de Deus. Olá, povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Graça e paz, começarem melhor. Amém. Vamos ao devocional do dia, palavra do dia, como desejarem. Mas antes vamos meditar. Hoje tem por tema lírios. Então, gostaria de já iniciar cantando, né? Adorando o Senhor com o hino da harpa cristã, bem conhecido. São os hinos oficiais, né? Sempre são louvados nas orações, igrejas, enfim. 324, harpa cristã, que diz: um amigo entre os lírios. Mas hoje a palavra é mais para os jovens, o líder de jovens, o responsável de jovens, enfim, que ama vidas, que ama pessoas. É uma palavra aos solteiros, né? Dependente de idade. Ok? O louvor diz assim: olha que lindo. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo em centro dos males, vê-lo nos céus com os anjos, enfim, está se referindo aqui ao nosso amigo Jesus. Ele é um amigo entre os lírios. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina onde estás, meu Jesus. Com teu rebanho vem já a levar-me para o rio que a vida produz, meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste pra me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus, ou seja, morreu por todos nós, amém? É esse amor que nós cristãos devemos ter e compartilhar, né? Foi Ele que nos chamou para libertar, amém? Então, fique com esse louvor e vamos ao texto de hoje, né? Vamos falar sobre lírios. O que quer dizer lírios? Já viram um lírio? Lindo por sinal, né? O lírio é uma flor, com muitos significados que podem variar de acordo com a cor e o contexto em que é usada. Pureza. O lírio é frequentemente associado à pureza, inocência e virtude. Com a vizinha se preparando para ir trabalhar, aí eu aproveitei. Às vezes o Senhor me desperta assim, eu sei que às vezes sem barulho mesmo, né? Aí vem a palavra, que é para me ministrar, vai vindo toda aquela revelação, né? Então às vezes se eu não pegar a caneta e não escrever, como eu fiz aqui, anotei, né? Eu vou e perco a mensagem, né? Claro que antes eu veio lírios, falar sobre lírios. Os jovens é considerado como os lírios para mim. Mais ou menos assim, então eu comecei a escrever. Olha só, e muitas vezes desprezam a juventude, enfim. Nós possamos
sermos como Deus quer. E aqui é uma palavra referente aos filhos de crentes. Olha isso. Como Deus tem um amor grande por filhos de crentes, né? Que muitas das vezes não foram ensinados pelos pais, não tiveram talvez uma boa criação, ou até tiveram, mas às vezes acontece da pessoa em si não tem um relacionamento como Deus quer que tenhamos ele como um amigo fiel, ou seja, um amigo dos amigos. Não é termos amigos, né? Amigos maravilhosos, mas não é termos. Mas ele é o amigo dos amigos. Então, assim, ele é um amigo entre os lírios. E o que o lírio representa? Representa a pureza, a renovação, a religião, romantismo, proteção. Olha só, tudo que a gente precisa, né? Como ser humano ou enquanto estivermos aqui. Porque como seres dependentes que o Senhor nos fez, somos compostos de corpo, alma e espírito e de tantas outras coisas, né? Temos as nossas configurações conforme ele assim nos projetou. Então, como todo criador, ele ama sua criatura, não é isso? Então, diz assim, o lírio relacionado à pureza é frequentemente associado à inocência, à virtude, ou seja, o lírio branco, que existe várias cores, né? É um símbolo da pureza da alma e da ingenuidade juvenil. A renovação, como retorna todos os anos. O lírio também representa a renovação e ressurreição. Nós mesmos, como cristãos ou não, todos os dias que a gente acorda, a gente é o que está sendo renovado, né? Preparado para mais um dia. E aí entra o hábito de sermos gratos, né? De amanhecermos agradecendo ao Senhor por tudo, enfim, pela vida, pelo ar que respiramos, que muitas das vezes muitos estão respirando através de um aparelho, então só em termos o fôlego de vida, já temos que ser gratos ao nosso Deus, né? Que nos concede esse privilégio, vamos dizer assim. Então, o lírio também se refere à religião, ou seja, está ligado à fé, à devoção, em diferentes religiões, sendo considerado sagrado. Na tradição cristã, por exemplo, é um símbolo da ressurreição de Cristo. Olha só, romantismo. O lírio está ligado ao romantismo, amor puro e ternura. Nós mulheres somos mais românticas, né? Homens nem tanto, nem todos, né? Proteção. Diz, o lírio é associado à proteção, à inteligência. Olha que lindo isso. Tá vendo? O lírio, uma coisa pura, uma flor, uma coisa delicada. Está ligado o quê? A proteção e a inteligência. A cor do lírio também influencia o significado. Por exemplo, o lírio laranja transmite a ideia de admiração e paixão. O lírio amarelo é a cor da alegria. Nós estamos o que em setembro amarelo, considerado o mês da tristeza, né? Mas é para ser o mês da alegria. Em vez de termos tristezas, que o Senhor traga a alegria, né? E para isso devemos fazer coisas que mandam a tristeza embora, né? Manda o povo tomar a vitamina D para dar alegria e fazer coisas que gerem dopamina e tantas outras coisas, hormônios do prazer, nisso? Então, o lírio amarelo está relacionado à alegria, da pureza e da amizade. O quanto realmente amizades nos fazem bem quando a boa amizade, né? Quando a boa amizade. Em Provérbios fala que... agora deu um branco. Mas tem um provérbio que fala sobre a amizade, a importância. Porque como seres, a gente não foi feito para estarmos sós, né? E tipo assim, às vezes tem companhia, eu sei que nem todas as companhias são boas, mas alguns sim que nos podem trazer alegria, né? E às vezes, quando a amizade é verdadeira, porque quando não é, aí que é amigo, quem não é amigo de verdade, ele tá nem aí pra você, né? Às vezes temos mais bajuladores, não amizades verdadeiras, nós que somos de amigos de verdade. São poucos, né? Às vezes, quando temos, se conta nos dedos, infelizmente, mas é a realidade.
Então, por último, o lírio azul. Olha que lindo. Transmite a ideia de segurança e beleza. Eu fiz esse devocional, né? Escrevi um pouquinho e fui gravar um áudio no grupo da família. Deixei lá para meditação da minha família no WhatsApp, mas ficou até assim vários áudios porque eu não gravei pelo gravador, né, para ir direto. Aí fui inventando de gravar e ficou por partes eu tipo lendo. Como o texto não dava na tela, aí eu tinha que ir fazendo por partes. Mas enfim, aí eu vim gravar agora porque foi o momento que eu pude, né? Cheguei da academia agora há pouco e vim gravar. Era pra ter feito pela manhã? Era. Mas infelizmente não deu, né? Só no grupo, como eu falei, do WhatsApp, compartilhei a imagenzinha lá e o que eu escrevi, né? Joguei a imagem no outro grupo da igreja, enfim, e algumas pessoas assim no privado. Alguns irmãos em Cristo, né? Que vamos dizer que eu discipulo, que oriento, que a gente sempre tem mais contato. Aqueles mais íntimos, né? Ou que o Senhor nos dá para cuidarmos, para orientarmos, para compartilharmos as ideias ou a palavra do Senhor, enfim. Aí diz assim, o que simboliza o lírio, né? Fui pesquisar, é claro, acordei na mente, né, com aquele lírio. Os jovens é considerado como um lírio, assim como eu sou o lírio entre os lírios. O jovem cristão, né? O jovem filho, os filhos de crente. Olha que lindo isso. Foi uma... Assim, eu fiquei repleta, né? Quando eu comecei a ler e estudar um pouco sobre o lírio. E quando eu vi esse azul, transmite a ideia de segurança e beleza. Eu já me encantei, porque eu gosto de azul, né? Aí, assim, claro, eu gosto de várias cores. Mas, assim, o azul é uma das cores preferidas que eu sempre gostei. Um azul mais, vamos dizer, verde água, cor de piscina, turquesa, até o azulão, né? Que não passa. Então, assim, as cores que Deus criou, de que certas coisas a gente ama. Aí diz, o que simboliza o lírio? De modo geral, a espécie está ligada a romantismo, pureza, um resumo daquilo que eu falei, né? Inocência e amor puro. Ó. A flor lírio é repleta de magia, religiosidade e miticismo devido à sua forte relação com a fé. Talvez seja por isso que eu gosto do azul, né? Tem a ver com relação. A bandeira de Israel azul, ó. Né? Tem bastante azul e realmente está ligado à religiosidade. E diz aqui, tem relação com a fé e a devoção em diferentes religiões, sendo considerada sagrada. As pessoas também perguntam, lírios dos vales na Bíblia, né? Porque tem com algo relacionado à palavra de Deus. Por que Jesus é chamado de lírio dos vales? Introdução. Assim como Salomão se referiu à beleza de sua amada como a beleza de um lírio. Olha só, a Bíblia fala que o rei Salomão teve mil mulheres, ou milhares. Não sei como é que deu conta, né? Mas por aí você tira. Que nunca foi a vontade do Senhor, mas como um rei, o Senhor permitia, ou às vezes permite, mas isso não é legal. Você sabia que rei é considerado pessoas que têm a unção de rei? E isso são algumas pessoas. E às vezes por ter essa unção, Deus permite algumas coisas, permite, mas temos o livre-arbítrio para não fazermos. Então assim, um dia o Senhor falou, né, usando um dos vasos que, tipo assim, antigamente a gente dava mais crédito. Eu sempre dei mais crédito aos profetas de antigamente, que hoje em dia até conheço alguns, mas parece que estão, não sei se é manipulados, tem alguma coisa estranha. E assim, esse irmão que falou na época, né, que era até um pastor, ele já foi muito perseguido, então talvez por realmente falar a verdade, assim como eu e como alguns que gostam de andar ou luta para andar nos passos do Senhor. Ele foi um dos tais que falou isso para mim, que ele falou algumas coisas que se cumpriram. Ele falou isso, que eu
era como Davi. E o que é ser como Davi? É ter um coração quebrantado. Porque rei, quando erra, ele volta na sua palavra, né? Ele tem que voltar. E eu era como Davi. Então, quem é como Davi é considerado como um rei. Então, nós temos a unção de rei. Que alguém queira ou não, que alguém aceite ou não. Algumas pessoas específicas, né? Vamos dizer assim, independente do nosso conhecimento, do nosso intelecto, da nossa configuração. E o Pablo Marçal falou isso em um vídeo, ele falando, né, que o pastor Silas tinha falado, que o pastor Silas tinha unção o quê? Sacerdotal. Unção sacerdotal, não sei se todos que são sacerdotes têm a unção de rei. É isso que muitos não querem, não entendem. Muitos querem ter a unção de rei, né? Porque se é um sacerdote já acha que é rei. E não é assim, eu sempre falo isso. Unção de rei é para quem Deus permite. Muitos querem, mas não é assim. O Pablo Marçal, ele tem a unção de rei. Entende de fato? É o que ele estava dizendo, né? Então, assim, são pessoas que realmente acredito que são. Não sei se está ligado, como eu falei, ao conhecimento também. São pessoas que talvez pensam diferente, têm ideias, né? São mais criativos, são mais. Eu não sei, acho que é um pouco diferente. Nós, até para entender as coisas, talvez. Eu não sei, eu não vou entrar em detalhes. Deus é que sabe explicar todas as coisas, ele convém. Nem por isso, nem por ele ser como um Davi, né? O Pablo Marçal, ele é um adúltero, porque muitos pegam essa palavra para querer nos dar lapada. Mas aí entro na lapada santa mais ainda, porque nem Davi, porque adulterou, né? Gostam de falar isso. Quando a gente fala que a gente é como um Davi, ou quando Deus diz que a gente é do Davi, já pensa distorcido, já imagina coisa má. Então, assim, nem Pablo Marçal, nem eu somos adúlteros. Glória de Deus, e não desejamos ser, né? Que o Senhor nos guarde e nos livre, porque nós não estamos imunes aqui nesse mundo. Mas maior é o sangue de Jesus para nos livrar dos pratos e das ciladas, né? Porque às vezes os adversários que trabalham no ocultismo, na enganação, ou têm suas malícias, aí fica tentando preparar o prato para nós cairmos. Isso não tem nada a ver com um segundo casamento. Preste atenção, né? Que eu sempre exemplifico isso, que é um segundo casamento e um adultério é totalmente diferente. Então, o texto vai dizer que Salomão comparou a sua mulher, ou seja, a sua amada, porque na verdade ele tem várias mulheres, mas só ama uma, tá vendo? Que o homem pode ter 1001 mulheres, mas só ama uma. Por isso que não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que seja um casal, ou seja, um homem e uma mulher, instituição de família, né? Aí o que acontece? As pessoas entram nessa, enfim, o espírito de prostituição, o espírito de controle, faz com que as pessoas tenham, posso dizer, um impulso para estar com outro. Enfim, são os espíritos mal que a pessoa não se contenta, né, com o que tem, aí fica catando um e aqui e acolá, que acontece muito, né. Temos história de alguns grandes empreendedores que aconteceu de fato, e o mesmo hoje é cristão, né, mas ele relata a história aqui. Todas as namoradas que ele tinha cometiam o quê? Praticava o ato sexual, que não é legal, né? É um dos princípios da palavra do Senhor, que não é certo, não é correto. Não quer dizer que o Senhor não perdoe quem assim já cometeu, enfim. E ele praticava todos os atos sexuais ou todos os namorados que ele teve, ele praticou o ato sexual. Até encontrar sua esposa, né? Casou com esse que eu sei de fato a história. Ele tem até uma menininha ou seja, o Senhor tratou, claro, foi um tempo de espera, um tempo de preparo para poder Deus entregar a esposa, né, virtuosa que ele assim talvez desejava ou ansiava, ou o Senhor tratou para poder ele ter um lar, uma família. Porque isso tudo é ilusão, né? É quem vive com o outro. Então, assim, Salomão, ele como era considerado o homem mais sábio da terra, ele, enfim,
infelizmente, né, caiu nessa de estar com outra, mas no fim ele vai dizer e vai nos escrever a sua palavra, né, na palavra do Senhor diz que ele escreveu que não adiantou ganhar o mundo inteiro, não adiantou ter várias mulheres, porque isso tudo é ilusão. Olha como ele nos deixou, olha como a palavra nos deixa experiências para nós não cometermos os mesmos erros, né? As mesmas fraquezas humanas. Então, isso é muito importante. Aí, diz, né? Ó, assim como Salomão se referiu à beleza de sua amada como a beleza de um lírio, porque quem foi que Salomão amou? A Sulamita, né? Quem conhece a história, quem não conhece, só lê a história que vocês vão entender de fato que ele teve sei quantas mil mulheres, aí umas 1000, e só amou uma, que foi essa que eu acabei de falar, se eu não me engano, a Sunamita, né? Acho que isso aí agora deu um branco aqui, que eu não tô com o texto aberto, né? Mas qualquer coisa vocês podem comentar e eu posso responder, né? E dar uma olhadinha e responder. Mas enfim, vamos ao que interessa. Aí diz, Jesus falou da beleza dos lírios quando explicava o quanto somos amados por ele. Lá em Lucas 12:27. A amada de Salomão era tão bela, olha só, que foi comparada a um lírio, assim como Jesus é tão belo para aqueles que o amam. Porque quem ama Jesus sempre se sente feliz, se sente agraciados, ou seja, não vive sem fazer a sua vontade. Entende de fato? Ou tem um temor, é algo assim que só Deus para explicar, né? Então, o lírio foi considerado, né, o Salomão falando que a sua esposa era tão linda quanto um lírio. Ou seja, de forma romântica ele quis tratar, né, dizer que ela é como uma flor. Como a flor? Qual flor, né? Que existe vários tipos de flores. Então, ela era considerada como um lírio. Porque o lírio é uma das flores mais belas. Aí, então, é que diz, Jesus é tão belo para aqueles que o amam. Talvez Jesus não era tão belo assim, né? Jesus, diz alguns historiadores, que era até moreno, isso e aquilo, e enfim, nada contra, nada, não é racismo, não tô falando assim, que algumas pessoas já idealizam, né? Que Jesus era lindo, branquinho, do olho azul, tererê, tererê, e talvez era um moreno, entende? Então, assim, tá vendo? Mas quem ama a beleza da pessoa, ela ama de todo jeito, né? Quem ama. Acho que a Sunamita, se eu não me engano, ela era morena também. Aí a expressão lírio dos vales aparece na Bíblia no livro de Cânticos dos Cânticos. Ó, lá em Lucas se refere, tem uma palavra se referindo aos lírios, como em Cânticos 2:1, que diz: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Então, muitos conjuntos, né, com conjuntos de igreja com o nome Rosa de Saron e Lírio dos Vales, porque realmente é muito bonito. Principalmente a Rosa de Saron para a mocidade. Tinha uma mocidade que eu regia, acho que, não lembro se foi em Lagoa de Belos ou se não, era Rosa de Saron. E é mais conjunto de jovens, igual o Lírio dos Vales, é o nome mais propício para conjunto de jovens. Por isso que o Senhor Espírito Santo de madrugada ficou ministrando, né, ao meu coração, aquela coisa fica queimando, fica tipo assim, apertando, enquanto eu não falo, eu não faço o devocional, ou eu não escrevo, eu não venho aqui falar para vocês, ou gravar um áudio, eu fico, tipo, agoniada, sufocada. Aquela preocupação, aquela vontade de chorar, aquela vontade de, sabe, eu tenho que ministrar, para vocês verem o quanto é um chamado. E chamada não é para todo mundo que quer ter chamada, mas tem preço, né? E o Senhor que vai dando revelação, vai dando a palavra, e a gente vai fazendo conforme tem que ser feito, né? Às vezes preparando um roteirinho, como eu fiz aqui bem breve, né? Joguei lá no Google e fui pesquisar o que era lírio e tal, para ter uma definição maior, mesmo sabendo que era uma flor, um tipo de flor, alguma coisa do tipo, mas nunca pesquisei, né, detalhadamente. E só fiz assim, dar uma rapidinha, uma pesquisa rapidinha, né? Na verdade, passei assim, pincelei, aí falei, vou anotar aqui e vou já anotar o que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Amém? Então, lá em Cânticos 2:1 diz: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. A expressão faz parte de um diálogo entre uma mulher sulamita.
e o seu amado. É isso mesmo, que é o Salomão e a Sulamita. Na época de Salomão, o vale de Saron, uma região da Palestina. Olha o significado do vale de Saron, o rosa de Saron, né, que era considerado, o lírio é considerado essa rosa de Saron, esse lírio dos vales. E na minha mente vinha, né, para falar para os jovens, que o jovem é considerado para Deus, jovens cristãos, filhos de crente, é considerado como um lírio dos vales, porque independente que às vezes alguns até erram, caiam no erro, né, sem sabedoria, sem maturidade, mas Deus vê como inocente, Deus vê como um lírio, Deus vê como Ele mesmo é para a gente, ou seja, Ele é o amigo entre os lírios. Então, ele tem esse amor e muitos desprezam, né, os jovens, muitas das vezes. Eu já vou relatar aqui onde eu quero chegar, né? Algo que eu já passei. E isso é muito terrível. Por isso que eu tenho acho que esse amor, assim, de sempre. Eu falo para todo público, né? Já perceberam? Para casais, para crianças, para sem mulheres e mas especialmente para jovens. Eu não sei o porquê Espírito Santo, até porque foi a área que eu talvez mais atuei, né? Assim, com adolescentes e jovens, então, quando você tem um chamado para isso, parece que fica aquilo assim, ó. Tanto que a palavra ficou ministrando para jovem nessa madrugada. Enquanto eu não falasse, no coração não parava de queimar. Aí o texto vai dizer: a expressão faz parte de um diálogo entre uma mulher sulamita e o seu amado. Na época de Salomão, o Vale de Saron, que era uma região da Palestina, era fértil e produzia muitas flores. Por isso a noiva se comparava a uma rosa e o noivo a um lírio entre os espinhos. A Bíblia também menciona o lírio da paz no livro de Isaías 32, 15, ou seja, lá em Isaías 32, 15 fala também sobre o lírio, né? Que é o lírio da paz. Vocês viram os tipos de lírios, as cores dos lírios, enfim, a característica dos lírios. Lá em Isaías diz que onde é representado como uma terra deserta, que se transformou e se tornou fértil, onde a justiça e a paz florescem, ou seja, porque quando nós temos o brilho do Espírito Santo, quando nós temos a unção, quando nós temos a presença do Senhor, até o deserto Deus faz florescer. Então floresça no deserto, assim como eu quero ser florescer no deserto, porque assim o Senhor quis, porque assim o Senhor faz, porque assim o Senhor é. Ele usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, levanta onde quer. Amém? E faz coisas extraordinárias, porque assim Ele me chamou para viver coisas maiores como muitas outras pessoas. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais para mim. Não vai acabar assim. Eu sei que Deus tem mais para mim. Amém? Que o Senhor venha dar mais, venha fazer mais aos seus escolhidos, porque assim Ele almeja e deseja, porque Ele faz, aleluia, brotar água da rocha, porque Ele faz terra seca, virar fértil. Aleluia, só papai que tem esse poder. Faz uma coisa grande, faz uma coisa nova, faz a roda pequena, grande passar dentro da pequena. Amém? Que Jesus não é lindo, que Jesus é Deus de mistério. Os mistérios de Deus ninguém entende, mas na hora certa nós vamos entender. Amém? É uma coisa nova, é uma coisa grande, porque grande é o nosso Deus. Se assim Ele não voltar, eu sempre falo isso. Se o Senhor não voltar, Jesus, esse ano, eu creio no teu agir, porque tu és grande. E devemos acreditar no Deus de coisas grandes. Amém? Aleluia. Aí diz assim, ó. As flores brancas puras do lírio da paz simbolizam a pureza, inocência e purificação espiritual. Que a maioria, como eu falei para vocês, nós somos considerados, algumas vezes, jovens, às vezes até alguns que se afastam ou fazem alguma coisa errada, né? Falta de maturidade, de ensino, enfim, de um cuidado de pai, de líder, de pastores. E acontece de cair, de errar, de falhar, mas mesmo assim Deus, às vezes a pessoa tem um coração puro, ela é considerada como um lírio dos vales para o Senhor Jesus.
Isso não é lindo? Ela é considerada inocente. Ela é considerada... Por quê ela é considerada assim? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não nos vê como o homem, os religiosos ou alguém quer nos julgar, nos criticar. Deus é lindo, gente. Deus é uma coisa extraordinária. Deus é uma coisa, tipo assim, onde às vezes alguém está julgando, condenando, coisando, Jesus vê diferente. Claro que ele não apoia pecado, ele não aceita pecado. Apenas é porque ele sonda o coração. Ele sonda lá no íntimo e ele conhece, sabe, a nossa intenção. Porque às vezes a pessoa não tem uma intenção tão má como alguém, né? Assim faz. Tem gente que tem o coração má. Parece que eu não sei se já nasce ou... E às vezes até cristãos, como eu falo. Porque quando tá ligado à religião, a religiosa, quando eu falo sempre, né? Está ligado às pessoas que às vezes se deixam o coração dominar pelo inimigo. Que é isso que nós temos que orar e vigiar. Uma vez o Senhor Jesus falou para Pedro, Pedro, o inimigo pediu para se andar. Eu intercedi 3 vezes para não se andar. Então, assim, que nós possamos não dar lugar para o inimigo, né? Para o inimigo não se andar e deixar o mal atuar. Então, quando eu vi isso, aí eu fiquei maravilhada, né? Quando eu entendi um pouco sobre o lírio e realmente que para Deus nós somos como um lírio. E ele mesmo é um amigo entre os lírios. Aí até escrevi lá, né? Coloquei assim: nesta manhã venho refletir sobre o jovem cristão. Ele é para ser como um lírio nos vales. Será que nós, como os líderes, estamos preocupados com os nossos jovens solteiros independente da idade? Será que estamos agindo como o Senhor deseja? Será que estamos cumprindo nosso papel como Cristo almeja? Ou temos causado desunião, agindo com falta de empatia e não temos acolhido, não temos instruídos como a palavra nos orienta, ou melhor, como o Espírito Santo me toca nessa manhã. Muitos só sabem apontar, mas ajudar quando alguns precisam, pelo contrário, desprezam. Deus desprezaria alguém? Deus abandonaria alguém? Como diz a sua palavra, ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, eu te acolheria. Porque muitas das vezes estamos até se sentindo sós ou estamos sós. Mas o nosso Deus não nos abandona. O nosso Deus, ele faz o quê? Ele nos abraça, ele nos acolhe porque ele é pai. Amém? Mesmo que o pai e a mãe não amem verdadeiramente um filho aqui na terra, que é muito difícil, muito desafiador, né? Um pai e uma mãe não amar um filho que veio do seu ventre, né? Ou, na verdade, do seu sangue, da sua carne. Enfim. Que tem, né? Pessoas assim. Mas, mesmo assim, se pai e mãe não amar, não cuidar, não zelar como é para ser, aqui diz que o Senhor acolhe como filho. Olha que lindo. Por isso que Jesus veio para o povo de Israel e eles não receberam. Mas todo aquele que receberam, que somos nós, filhos adotivos, nós somos o quê? Considerados filhos de Deus. Ele nos ama tanto como um filho que era para ser do seu sangue como Israel. Mas nós como filhos adotivos, por isso que eu falo, pai e mãe não é quem faz. Pai e mãe é quem cria, não é isso? Por isso que a gente não deve julgar os padrastos e madrastas, nem todos são maus, né? Por mais que alguém fale que o nome madrasta, é mais má, não é bem legal, não é bom, né? Tá falando de mal, mas acredito que quem quer ser mal é mal e quem quer ser bom é bom. Não porque nós somos bons ou bonzinhos, mas porque temos Jesus no nosso coração. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? A sabedoria no geral, para sabermos amar, instruir, enfim, orientar, não aceitar injustiça, não compartilhar ou compactuar com a mentira, com isso e tantas outras coisas. Então, é isso que o Espírito Santo e a palavra de Deus nos trata, nos orienta e nos ensina. Então, eu coloquei, né? Muitos só sabem apontar, mas julgar quando algum desses precisam, pelo contrário, desprezam. Deus não despreza ninguém. O amor de Deus não traz exclusão. O amor de Deus não traz desunião.
Porque muitos fazem isso, se dizendo cristãos. Gente, onde é que Deus está? Uma pessoa dessa, nas vidas dessas, que o Senhor tem misericórdia, né? Precisa de um mover grande, de um avivamento para que o fogo se anime e a chama arda de amor pelas vidas, verdadeiramente sem fazer acepção de pessoas, porque só o amor de Cristo é que pode fazer isso. Então, o amor de Deus não traz, não exclui ninguém, ou seja, não traz exclusão. O amor de Deus não traz desunião. Todo e qualquer espírito contrário à palavra e direção do Espírito Santo possamos descartar. Até mesmo alguém, né? Quando alguém nos dá uma direção e Deus não confirma com a gente sempre ou não traz paz, que a gente às vezes o Espírito Santo está ali querendo nos alertar e a gente está querendo insistir, né, em algo. Às vezes quando Deus, o Senhor traz paz, por mais que a situação às vezes possa ter até coisas adversas, mas mesmo assim tem aquele sentimento lá no fundo de paz. Amém? Então não devemos acatar certas coisas que o Senhor até mesmo às vezes usa alguém, mas se aquilo não bate com a palavra, não bate com os nossos pensamentos conforme a palavra e não nos traz paz, a gente devemos descartar. Então, que Deus dê mais discernimento e amor pelas vidas, né? Ao seu povo. O reino de Deus é como um jardim fechado, que deve ser regado, cuidado, amado. Assim devem ser os nossos jovens da igreja, os filhos de cristãos, amém? Ou mesmo que estejam afastados, né? Devemos acolher, amar, zelar. O que temos feito por esses? Será que temos abraçado quando é para abraçar? Será que temos acolhido quando é para acolher? Será que temos levantado quando é para levantar ou acabado de matar? Os sonhos, os planos, os projetos que Jesus tinha misericórdia, né? Será que estamos tão cegos ou conduzidos por algum espírito estranho que não seja o do amor de Cristo? Ficamos com essa palavra no dia de hoje. Já tive a experiência de líder de jovem que não fazia nem questão de interagir, de integrar, de ir atrás, de se preocupar em unir. Vigiemos e oremos para sermos conduzidos no amor de Cristo, porque só quem ama pessoas é que se preocupa de fato com todos no geral, não faz acepção, porque Jesus não faz. Jesus trata em amor. Uma das pessoas que eu mais admiro, assim, que ministra a palavra de Deus, e eu considero, ai meu Deus, chega nem um rastro, né? Vou dizer assim, com toda a humildade, com toda a modéstia, ou com toda, modéstia não, com toda, como é que fala? Com toda humildade, não é uma palavrinha. Eu não chego nem um rastro, né? De um grande evangelista, que eu admiro e sempre compartilho algumas mensagens dele. Mas eu fico pensando, ele era um homem que ele tinha um amor, né? O amor e ministrar a palavra. E hoje são poucas pessoas que ministram em amor. Então, que eu venha ser uma dessas, né? Ministra da palavra de Deus em amor. Porque muitas vezes vemos autoritarismo, vemos autoridade. Isso não quer dizer que o Senhor não use realmente cada um na sua configuração. Talvez a minha configuração seja essa, como ele, como algumas outras pessoas, né? Mais calma, mais paciente, mais no ensino, né? Mais na motivação ou mais realmente para levantar, assim como ele era, né? Falava de pecado. Eu falo de pecado, eu falo de arrependimento, mas eu falo em amor. Então, ele falava muito dessa forma, né? Em amor. E tipo assim, é uma das pessoas que vamos dizer, posso me espelhar, né? Então, assim, que a gente se espelhando com pessoas boas, com pessoas maravilhosas, com pessoas que realmente a gente vê que realmente tinha um fundo ali de verdade, um fundo do amor de Cristo, e as pessoas eram convencidas apenas pelas suas palavras ou acredito pelas suas atitudes. E isso é muito importante, né? Então, que o Senhor nos dê sabedoria e nos ensine a ser como Cristo, porque realmente Cristo, ele agia em amor. Eu sempre falo para vocês que Cristo, ele muitas das vezes até fazia parte comia com os publicanos, quando eu falo isso, né? Os religiosos,
Alguns ficavam assim, admirados, como é que pode, tarará, 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 como esses que representam que alguns sacerdotes, né, que falam assim, ou se acharem rei, mas eles talvez alguns não têm unção de rei, mas já simplesmente se preocupava porque Jesus andava com todos, comia com todos, mas ele não pecava, entende? Fazia diferença onde estava. Muitas das vezes temos, talvez, esse chamado, essa forma de ser, né? Independente, claro, com aqueles que nos gostam, porque Jesus também, quando estava num lugar que não gostava, ele pegava e saía. Jesus, quando se retirava, né? E tipo assim, e mais, acho que ele chegou a dizer, né? Que tipo, porque ele nasceu num lugar e as pessoas, sabemos que as pessoas às vezes, né? Ou parentela, ou o que for, às vezes não dá crédito, né? Aos verdadeiros profetas, às vezes tem que se retirar para poder ser aceito. Então, assim, onde Gadara nos rejeita, já tem Cafarnaum nos esperando, né? Isso está relacionado a muita coisa, porque quem não quer tem quem queira, né? Então, assim, e muitas pessoas eram apaixonadas por Jesus, como muitas pessoas são apaixonadas por vários líderes, né, que ministram a palavra ou alguma coisa do tipo. E assim, quem não quiser, quem não gostar, problema de quem não gostar. Isso a gente não está aqui para agradar ninguém mesmo, não. Quem não quer, tem quem queira, né? Quem nos rejeita, é problema de quem nos rejeita. E não estamos aqui para agradar ninguém. Simplesmente tem pessoas que vão nos amar e tem pessoas que vão nos odiar, simplesmente pelo fato, nem sei de quê, né? Mas enfim, cada um só dá o que tem. É isso que o Senhor Jesus quis né, nos deixar como exemplo. E ele tratava todos em amor, a não ser quando ele chegou no templo e expulsou o sambista, se irou-se. Muitas das vezes nós se iramos com as injustiças, com as coisas erradas, né? Nós ficamos, tipo assim, terrivelmente. Não gosta muito. Eu, meu irmão, meu pai é meio assim. Acho que eu e meu irmão, principalmente, quando a gente vê alguma coisa mentira, a gente já quer se irritar. Eu sou mais ainda, mas meu irmão não gosta de mentira. Então, assim, quando a gente não gosta de injustiça, porque o verdadeiro cristão é para ser assim. E falando sobre líder de jovem, acredito que são um dos líderes, né, que eu vi que foi aquele do Luiz, né, Luiz, meu cunhado, o esposo da Marta, ele foi líder de jovens há um tempo atrás, né, nas Marias, pouco período, mas há muitos anos atrás ele foi líder de jovem em São Paulo, onde morou por um período. E ele era um bom líder de jovens, amém? Ele sempre interagiu, tem pessoas hoje que estão no ministério através dele, né? Se não fosse ele acolher, se não fosse ele ajudar esses jovens, se não fosse... Hoje muitos já ultrapassaram, né? Porque é assim que Jesus faz, às vezes pega um pequenininho, pega um, às vezes, sem conhecimento, né? Sem o conhecimento humano ou algo do tipo, ou até mesmo, vamos dizer... Mas se tiver na brecha, o Senhor usa, né? Talvez que às vezes não tenha o conhecimento adequado, ou seja, qualificado, mas se tiver na brecha, se tiver posicionado, se tiver com a mente em Deus, o Senhor usa. Só não pode estar dando lugar para o inimigo. Aí quando dá lugar para o inimigo, aí quem usa é o que? O adversário, os adversários, as forças ocultas que querem nos manipular, né? Os usados pelo inimigo. Então, oremos e vigiemos aqui nossa mente. A gente todos os dias tem que dizer, Senhor, controla os meus pensamentos, controla a minha mente, controla os meus olhos, controla os meus ouvidos, né? Para ter discernimento, direção, visão do Senhor e termos um quê? Uma visão de águia, uma mente extraordinária para vermos além, não é isso? O disléxico, né? Sou muito disso. A gente vê além, a gente tem mais empatia, a gente tem mais sensibilidade, a gente vê, às vezes que nem era para ver, mas o Senhor é fiel, ele mostra também alguns seus. Já por termos empatia, já por termos essa preocupação, acredito no amor de Cristo, porque só quem ama a gente é quem tem o amor de Cristo realmente, né? É quem foi escolhido, acredito, para ser sacerdote, pastor ou a unção, como eu falei, de rei. Eu acredito que esses são os verdadeiros pessoas que amam pessoas e gente.
Amém. Fique com Deus, amados. Um cheiro no olho de cada um. E a paz do Senhor, meu povo, o povo de Deus, que vai morar no céu. Amém?